Acho que agora foi. Obrigado pelo convite de estar aqui na sua casa, na sua reunião. Obrigado a todos vocês que vieram para a gente conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, profundo, com muitos desdobramentos para a nossa vida, e especialmente porque é um dia chuvoso, né? A cidade está meio parada, mas estou muito feliz com essa oportunidade, porque primeiro que a gente está se aproximando do momento em que os Baha'is fazem seu jejum anual, então para mim foi ótimo poder voltar ao tema antes de chegar a esse momento, e eu espero que a gente saia daqui e possa também reavivar alguns dos conceitos e incentivar cada um a fazer seu próprio aprofundamento nesses próximos dias antes do jejum de fato se iniciar. Talvez valha a pena, especialmente para aqueles que não sabem exatamente o que é o jejum Bahá'í, começar com uma explicação mais simples e mais direta sobre esse período, né? Então, o jejum Bahá'í, ele corresponde a 19 dias, que são exatamente os 19 dias do último mês do calendário Bahá'í. O calendário Bahá'í é um calendário solar, mas em vez dos meses terem 30 ou 31 dias, o calendário Bahá'í tem 19 dias, logo são 19 meses e 19 dias, e o mês do jejum Bahá'í, cujo nome é Alá, sublimidade, coincide de fato com o último mês do calendário Bahá'í, que começa esse ano no dia 2 de março e vai até o dia 20 de março. 20 de março é o último dia do ano Bahá'í. E durante esses 19 dias, os Baha'is, então, acima de 15 anos, com 15 ou mais, e até 70 anos de idade, se abstêm completamente de bebida e comida do nascer ao pôr do sol. Então, antes de se iniciar o dia, em geral, os Baha'is fazem um pequeno café da manhã, iniciam o dia com suas orações, com o nascer do sol, mantêm o jejum até o pôr do sol e quebram o seu jejum, então, ao final do dia. Ao todo, então, são 19 dias, cada dia mais ou menos com 12 horas de jejum ao longo do dia. E, de fato, eu acho que para pessoas que não praticam o jejum, ou que nunca ouviram falar, pelo menos é a experiência que eu tenho, quando compartilho com amigos que não são Baha'is, que, olha, vou sair com um deles, e aí a gente vai para algum lugar e vamos almoçar juntos. Não posso almoçar porque eu estou fazendo jejum Bahá'í. A primeira reação é uma reação de estranhamento. É bem verdade que, ultimamente, pelos avanços e descobertas científicas em relação aos benefícios do jejum, cada vez mais tem pessoas que fazem jejum por outras motivações que não necessariamente religiosas. Mas, de fato, causa-se uma estranheza. Como assim? Você não pode comer? E, no meu caso, é mais estranho ainda. As pessoas manifestam maior estranheza quando a gente fala que também é um jejum de bebida, né? Porque muitas pessoas fazem o jejum de alimentos, mas mantêm a possibilidade de beber água durante esse tempo, né? E o jejum Bahá'í é um jejum completo, né? Nenhum líquido e nenhuma comida ao longo desse tempo. E, de fato, quando a gente pensa... sem levar em consideração os aspectos religiosos que estão envolvidos, o jejum é uma prática que não parece natural, porque ela é uma prática que nos coloca numa situação que, em geral, nós não nos colocaríamos, né? Ficar sem comer e sem beber é uma situação, é uma circunstância que, em geral, nós não escolhemos ela livremente, né, para passar por essa circunstância. E daí porque parece, eu acho, para as pessoas, de uma forma geral, uma escolha que não é natural, não pertence, de certa forma, à natureza humana e, quiçá, também não à natureza do planeta, né, como a gente conhece. Esse ano, então, refletindo um pouco sobre esse estranhamento especificamente, né, por que fazer uma coisa que não é natural, eu acabei me deparando com um texto escrito por Baha'u'lláh numa das famosas epístolas escritas por ele depois da revelação do principal livro
de Bahá'u'lláh, o Kitab al-Aqdas, livro sacratíssimo, livro inclusive onde ele ordena o jejum, né? São nas páginas desse livro onde ele afirma aos seus seguidores que eles devem fazer esse jejum. Então, nessas epístolas que ele revela depois do livro sacratíssimo, uma das epístolas é chamada por ele de a Epístola da Sabedoria. Nessa epístola, um parágrafo dessa epístola tem uma declaração que eu não conhecia até então e que me pareceu, a hora que eu li, um raio que caiu na minha cabeça, de tão forte que é às vezes o encontro que a gente tem com a palavra sagrada. E aconteceu justamente nesse momento em que eu refletia sobre essa reação das pessoas de que o jejum não é uma coisa natural. Eu trouxe ela então para a gente começar a nossa reflexão, esse parágrafo dessa epístola, a Epístola da Sabedoria. Bahá'u'lláh diz o seguinte: fixa no mundo o teu olhar e por algum tempo nele pondera. Ele, o mundo, desvela o seu próprio livro diante dos teus olhos e manifesta aquilo que a pena do teu Senhor, o moldador, o de tudo informado, nele, no mundo, escreveu. O mundo te tornará conhecedor daquilo que contém e daquilo que sobre ele se encontrará, e te dará tão claras explicações que te faça independer de todo expositor eloquente. Claro que para aqueles que seguem qualquer religião, a palavra revelada pelo profeta, pelo manifestante, tem um poder enorme. Cristãos leem a Bíblia e consideram a Bíblia como uma palavra revelada por Deus, assim como os muçulmanos consideram o Alcorão e os Bahá'ís consideram os textos de Bahá'u'lláh e todos os outros textos revelados pelos manifestantes do passado. Mas nessa passagem em específico, Bahá'u'lláh diz que o mundo tem um livro que está revelado diante de nós. Um livro que é possível para nós lermos se nós fizermos isso que ele está nos sugerindo aqui, né? Que é, nesse caso, ponderar por algum tempo sobre o mundo ao nosso redor. E ele diz que se a gente assim o fizer, o mundo próprio, e não necessariamente a palavra do manifestante, tem a capacidade de nos revelar. Ele fala aqui, dar tão claras explicações que te façam depender de todo expositor eloquente. E é muito poderoso isso, porque eu acho que para muitas pessoas a natureza, por exemplo, é um lugar em que se sente a presença do Criador. Quando a gente está no meio de uma trilha, a gente vai a uma cachoeira, a gente se coloca na frente do mar, vê o céu cheio de estrelas. Essas demonstrações da natureza nos fazem sentir mais próximas do Criador. E de fato, nos escritos do próprio Bahá'u'lláh, ele diz que Deus, ao criar o mundo, o universo, tudo que foi criado, ele instilou em cada coisa uma medida do seu próprio ser, das suas próprias virtudes. E que cada coisa criada por ele tem capacidade, numa determinada medida pré-definida pelo próprio Deus, de manifestar uma sabedoria, um conhecimento, de espelhar em uma certa medida uma das virtudes do Criador. Então não é de fato, embora surpreendente inicialmente, uma afirmação em que Bahá'u'lláh fala para nós: medita sobre as coisas ao seu redor, sobre a criação de Deus. E essa meditação vai dar explicações a você tão claras que você não precisa mais de um palestrante dizendo a você as explicações do que quer ser revelado, porque as explicações já estão lá, diante dos olhos de todos aqueles que têm olhos para ver. Ora, se isso é verdade, pensei eu, ao olhar para esse texto, deve ser também verdade
que a natureza, o mundo ao nosso redor, explica o motivo da existência do jejum. Se a gente parar e pensar um pouco sobre o mundo ao nosso redor, esse mundo deve explicar um pouco da natureza do jejum, como revelado por Baha'u'lláh e seguido por tantos crentes de outras religiões. E eu trouxe para nossa apreciação alguns exemplos que eu acho que metaforicamente falam a respeito do ato de jejuar e das virtudes que estão envolvidas no jejum e que nós podemos obter dessa observação do mundo natural. Eu trouxe, na verdade, 9 exemplos. 3 a respeito de observações do mundo mineral, 3 de observações do reino vegetal e 3 do reino animal. Uma tentativa de ser talvez amplo e perceber como é ampla a verdade desse pequeno trecho revelado por Baha'u'lláh nessa Epístola da Sabedoria. Então, começando pelos exemplos do reino mineral. O primeiro deles é essa reflexão sobre a presença do elemento químico, um dos mais abundantes no nosso planeta, que é o carbono. Nós somos feitos basicamente de água e carbono, né? E todas as coisas criadas, todos os seres vivos são feitos de água e carbono. Quando os astronautas vão a outros planetas e mandam sondas, etc., e tentam descobrir vida fora do planeta, uma das primeiras indicações de que poderia haver vida fora do planeta é a presença de uma grande quantidade de carbono em outros planetas. E no planeta Terra não poderia ser diferente. Carbono está em todos os lugares. Entretanto, quando por milhares de anos esse elemento, carbono, é submetido a uma enorme pressão e a um enorme calor, a forma molecular do átomo do carbono se transforma, se reorganiza e dá nascimento a um diamante. É preciso milênios sob pressão e sob calor para que um elemento que é comum na natureza, que nós temos dentro de nós, se transforme numa pedra preciosa como um diamante. Sem essa pressão, nós conseguimos ver o carbono, por exemplo, no grafite do nosso lápis, da nossa lapiseira, que é algo que a gente compra na papelaria aqui da esquina por R$5. Entretanto, a mesma quantidade de diamante vai custar alguns milhares de reais para serem comprados. Então, aqui há a possibilidade de algo na natureza, um elemento químico, mineral, submetido a certas condições que se transforma em algo que tem tanto valor para nós, seres humanos. Um outro exemplo muito interessante é a presença dos sedimentos de rocha que existem em todo o mundo por efeito das mudanças das placas tectônicas. Então, a gente sabe que lá atrás, quando a Terra começou, a Terra era a Pangeia, né? Um único continente que foi se separando até formar os continentes que nós vivemos hoje. E para isso precisa se movimentar as placas tectônicas embaixo. Essa movimentação foi quebrando rochas ao longo também de milhares e milhões de anos. E à medida que esses sedimentos de rocha foram se assentando com essa mudança também ao longo de muito tempo, esses sedimentos foram se aglutinando cada vez mais. E hoje todo o mármore que nós conhecemos no mundo é fruto da sedimentação de um monte de cascalhos que foram movimentados pela Terra há milhares de anos. Aqui também tem um elemento que é extremamente nobre para nós humanos, né? Alguns dos principais monumentos barrais na Terra Santa são edifícios construídos e revestidos com mármore da melhor natureza, porque é um elemento nobre, que é nada mais do que a terra estressada embaixo,
sendo submetida a essas mudanças e essas quebras e esses estraçalhar de rocha ao longo de milênios, sedimentadas e transformadas então em mármore. E por fim, ainda do reino mineral, a ideia de como é que nós encontramos o ouro. O ouro é encontrado em todo o planeta e de forma impura. Todas as vezes que alguém está minerando, ele não encontra o ouro como uma pedrinha brilhante, facilmente identificada. Ele é, na verdade, uma amálgama de um monte de metais e de rochas misturadas com um pouquinho de ouro. Às vezes, um milímetro de uma pedrinha de ouro que está junto de um monte de outros metais e de rochas. O processo de transformar, então, esse conglomerado de coisas que tem pouco valor, tem o processo de passar isso, submeter isso ao fogo. Então, se coloca aquilo a altas temperaturas, aquilo se dissolve e especialmente o ouro vem à tona. E depois se consolida, se solidifica de novo e nós temos então um ouro puro que só aparece para o uso humano depois de ele ter sido submetido a um fogo em alta temperatura. Do reino vegetal, nós temos outros 3 exemplos. Um deles é a ideia de que, para qualquer lavrador, uma lavoura que passa por um inverno rigoroso, em geral, significa perder a lavoura, significa perder a colheita. Ou seja, o inverno rigoroso é uma coisa muito ruim para aquilo que, em geral, a gente planta. Mas há muitas plantas no mundo que precisam passar por invernos rigorosíssimos se elas quiserem chegar ao seu apogeu. Uma delas é a tulipa. As tulipas nascem, e não é à toa que as maiores plantações de tulipa estão na Europa, nos países com um clima mais temperado, justamente por conta disso. Se uma tulipa passa por um inverno que não é rigoroso, ela cresce, mas ela não floresce na primavera seguinte. Ela precisa ter submetido a 3 meses de inverno extremamente rigoroso para que na primavera ela possa, de fato, se transformar em flor. E a tulipa é certamente uma das flores com maior diversidade de cores, uma das flores mais bonitas que existe, que só acontece por conta dessa passagem para um inverno rigoroso. Tem também essa prática muito comum da poda das plantas para que elas cresçam mais fortes. E poucas plantas dependem tanto da poda quanto a videira, que dá uvas. O processo de crescimento de uma videira num parreiral é um processo doloroso de ver, porque assim que ela cresce e cobre o parreiral, a função do lavrador é podar ela quase pela raiz. Ela é completamente morta nesse sentido, né? E aí ela cresce de novo e cobre, e mais uma vez se corta quase pela raiz. Esse processo é feito ao longo de anos, até que a planta esteja preparada para proceder à criação da floração e depois do fruto. As melhores uvas que são colhidas, elas são colhidas por videiras que sofreram ano após ano um corte de poda que é rigoroso, um dos mais rigorosos da agricultura no mundo inteiro. E, por último, na ideia do reino vegetal, uma coisa que tem direta relação com essa ideia de nós fazermos um jejum que também carece de água, tem a ver com frutos que se tornam melhores, mais doces e mais concentrados quando a árvore desse fruto é privada de água. Um dos lugares no Brasil em que essa técnica é melhor usada é no sertão de Pernambuco, Petrolina e Juazeiro. Um lugar que era puro árido, e é também de um sistema árido no Brasil. A transposição do Rio São Francisco, que criou a possibilidade de água passar perto, né? Fica, de fato, o Rio São Francisco passa, Petrolina de um lado, Juazeiro do outro. Ali se transformou no que é hoje um dos maiores polos fruticultores do país. A maior parte do que é cultivado em Petrolina e Juazeiro
não é consumida no Brasil. A qualidade do que é feito lá é tal tamanha que ela é exportada para outros países. E o que é que faz essa mágica acontecer no meio do sertão? É justamente a privação da água. Ele priva a árvore, como uma laranjeira, da quantidade de água que faria o fruto da laranja crescer maior, para que ele possa ser não de um grande tamanho, mas de um tamanho menor, porém de um suco mais concentrado, de um suco nesse sentido mais saboroso, mais doce, de acordo com o paladar das pessoas. A concentração das melhores qualidades do fruto está justamente na possibilidade desse fruto ter sido privado de água durante algum tempo. Por fim, amigos, o reino animal, onde provavelmente há mais e mais exemplos dessa mesma lógica. O primeiro deles é um que nós já observamos muitas vezes, que é a metamorfose de certas lagartas. Toda borboleta que a gente vê passeando por aí, ela foi um dia uma lagartinha que andou na terra sem graça, verde, e se transforma numa coisa maravilhosa. Entre todos os animais que fazem metamorfose, talvez o que me toca mais, porque tem a ver com o trabalho da minha mãe, que é uma pintora de tecido sobre seda, é a lagarta do bicho da seda. Essa lagarta, em um momento da vida, decide por si própria que ela vai se trancar dentro de um casulo que ela mesma fabrica. Um casulo desse tamanho, que quando desenrolado tem um único fio de seda que mede 1.500 metros. E essa lagarta se tranca nesse casulo e se transforma completamente pela pressão, pela falta de alimento, pela falta inclusive de oxigênio, num animal que é absolutamente maravilhoso, que voa e que chama a atenção. Os crustáceos em geral, e aqui um dos grandes exemplos é a lagosta, passam também por um processo doloroso. O crustáceo tem um esqueleto que é externo, né? É um exoesqueleto. Diferente da gente que tem um esqueleto interno e a gente cresce, o crustáceo tem um esqueleto que é duro e que não cresce. Então, quando ele começa a crescer dentro dessa concha, casca, né? Aquela passa de uma lagosta, de um siri, etc., ele começa a se sentir absolutamente pressionado. E a única forma de ele continuar crescendo é ceder a essa pressão e se abstrair dessa casca. Então, o crustáceo chega, ao longo da vida, a fazer esse processo dezenas de vezes. Sair da sua própria proteção, ficar vulnerável a outros predadores, passar sem comer durante semanas, até que uma nova casca, que seja condizente com o seu próprio tamanho, possa de fato protegê-lo para que ele continue a vida. Interessante, né? E por fim, o pinguim imperador. Inclusive teve um documentário ganhador do Oscar, um longa-metragem que é maravilhoso sobre a vida desses pinguins. Acho que se chama A Marcha dos Pinguins. A Marcha dos Pinguins. É um documentário maravilhoso e conta o quão improvável é a vida desse animal no planeta, porque tudo o que é a vida desse animal era para dizer que você já devia estar extinto, meu amigo. Você não tem condição de continuar uma vida. São duas aves que botam um ovo a cada 2 anos. Um ovo, diferente de outras aves que botam alguns ovos, e isso tem a ver porque vários vão morrer, então sobram 2 que vão levar a espécie adiante. Os pinguins imperadores botam um ovo a cada 2 anos. E um processo de semanas de chocagem desse ovo exige, porque vivem na Antártida, que os pais se revezem nessa cobertura do ovo para que ele tenha o calor do corpo dos próprios pais para continuar sendo chocado. Enquanto o pai, por exemplo, fica com o ovo, a mãe então se larga numa marcha junto com todos os outros pinguins ao oceano, com temperaturas abaixo de zero, para
comer o máximo que puder, e é do regurgitar dessa comida que ela dá de comer ao marido que ficou ali e futuramente ao filhote que vai nascer. E depois ela fica e o marido então vai fazer isso, e assim ficam por meses. Se esse ovo sai debaixo do pai ou da mãe pinguim durante alguns minutos, morreu. O esforço, a chance de 2 anos. Então é uma submissão a um extremo de estresse, de provação e de privação absoluto para que exista a vida em um lugar do mundo em que é improvável existir uma vida como essa e ainda assim existe há tanto tempo. Eu acho que vale a pena a gente perguntar o que a gente aprende com esses 9 exemplos, que são tão poucos. Tenho certeza que os biólogos, os cientistas que estão lidando com isso todos os dias teriam coisas tão mais maravilhosas para nos relatar a respeito do que é a vida desse planeta e que confirma o que Baha'u'lláh fala nessa Epístola da Sabedoria. Em todos esses exemplos, a natureza mostra para a gente que quando algo precisa ser transformado de algo de menor valor para algo de maior valor, esse processo de transformação, essa metodologia que está presente na criação inteira, tanto o organismo ou o objeto, o mineral, precisa passar por condições que são adversas à sua própria existência. É uma pressão, é um estresse, é um calor. Não é na moleza. Não é na moleza. É com base num desconforto e, como a gente viu nesses poucos exemplos, muitas vezes um desconforto que põe em risco a própria vida, a existência, a continuidade da existência daquele organismo no planeta. Nós somos, apesar de a gente lembrar disso tão pouco, como seres humanos, parte dessa mesma natureza. Nós existimos e dividimos esse planeta com todos os outros animais da mesma forma. Seria tão pretensioso da nossa parte achar que no nosso caso, especificamente, a gente segue uma outra lei. Nós não precisamos passar pelas provações, privações que toda a natureza passa para evoluir, para continuar, para progredir. Entretanto, há uma diferença sim muito clara. Se na natureza todos esses animais, essas plantas, esses minerais passam por isso, sem ter a escolha de passar por isso, eles simplesmente seguem como a vida lhes foi dada, como a vida se lhes apresenta. Para nós, isso de fato não ocorre, porque nos colocar numa situação que é mais adversa do que nós gostaríamos é de fato uma opção que nós precisamos fazer através do maior dom que Deus nos deu, a capacidade de livre arbítrio. Nós não somos como a natureza inteira forçados a fazer algo para evoluir. Nós podemos fazer essa escolha. E no caso do jejum Bahá'í, todos os anos, cada um dos Baha'ís pode escolher se irá fazer seu jejum de 19 dias ou não. Claro, é uma lei, é uma ordenação de Baha'u'lláh. Em tese, todos os Baha'ís deveriam fazer. Mas eu não sei se a pessoa que está aqui do meu lado, quando vai para casa, está fazendo o jejum dela. É uma decisão que ela precisa tomar, de manter o jejum dela ou não. E essa está exatamente nessa escolha que está uma das coisas mais bonitas que tem no jejum e ainda assim uma das coisas mais difíceis. Nós, ainda que seja uma ordem dada pelo manifestante de Deus, é ainda assim uma escolha que nós precisamos fazer. A pergunta é, por que escolher isso? Por que fazer essa escolha anualmente? Passar por fome, por sede, uma vez a cada ano, durante 19 dias.
Eu estava refletindo sobre isso e olhando para minha filha, que está entrando na adolescência e saindo da infância, e a gente está vendo como ela está mudando rapidamente tantas coisas na vida dela, como é normal acontecer nessa idade. Mas uma das coisas que a gente vem refletindo é como ela, agora na adolescência, embora com tantas questões, ela tem se tornado mais resiliente em face de dificuldades. Uma criança de peito, quando sente fome, chora de forma estridente, porque não tem uma tolerância a passar fome. Um adulto tem, a gente sente fome, mas a gente não sai chorando. E uma criança, ao longo da infância, parte, acho, da infância, diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer privação, diante de um não dado pelos pais, há uma dificuldade enorme de lidar com a frustração, de lidar ou de regular as próprias emoções. É parte da infância, então, ter uma dificuldade enorme de lidar com uma provação, quer do mundo, quer imposta pelos pais. O papel dos pais durante toda a infância, inclusive durante a adolescência, é educar essa criança. Parte da educação tem a ver com compreender que aquela criança está passando por uma fase, mas não ceder a isso. Né? A gente não quer que os filhos e as crianças se tornem mimadas. Então, no ambiente controlado, os pais dizem não. E é importante dizer não. E é importante ajudar a criança a entender a importância de não ter tudo o que quer. Não ter tudo na hora que quer. E assim por diante. Espera-se que, se bem educados, uma criança, quando chega à fase adulta, então se torna um adulto pleno, capaz de lidar com as suas próprias frustrações, lidar com as coisas que não acontecem de acordo com o que ele tem vontade. Mas é bem verdade, a gente pode olhar para a nossa própria vida e lembrar das vezes que, como adultos, nós ainda assim esperneamos, porque não aconteceu a coisa que a gente queria, porque a gente não conseguiu ter aquilo que nós queríamos ter, ou sermos aquilo que nós gostaríamos exatamente de ser. E aí, nós temos um Pai Celestial, que assim como nós fizemos com nossos filhos, está olhando para nós e compreende a nossa infância da eternidade, que é a nossa fase adulta aqui nesse plano, a infância da nossa eternidade. E Ele vem e nos educa. Primeiro nos educa enviando provas. Bahá'u'lláh fala disso tantas vezes nos seus escritos, de que o que nós chamamos de provações e dificuldades, ele na verdade chama de bênção, ou bênção disfarçada. Então ele tenta nos ensinar a, quando nós estamos passando por uma dificuldade na vida, uma das primeiras coisas que nós deveríamos fazer não é que chato, que droga, mas é para que eu estou passando por isso? Qual é o propósito disso na minha vida? Deus está me permitindo que eu passe por essa dificuldade, por essa provação. Qual é, então, o aprendizado que eu tenho? O que eu tenho para aprender com esse momento da minha vida? Mas, além disso, Deus também faz, como nós fazemos com os nossos filhos, uma outorga de uma privação controlada, num ambiente controlado. Então, a criança quer comer chiclete antes do jantar. A gente diz não. A gente sabe que aquilo não vai matar a criança, eventualmente ela vai chorar, etc. Mas essa é uma privação controlada, para que essa criança atinja algo melhor. Nesse caso, se alimentar melhor, porque se comer os chicletes agora, antes do jantar, não vai comer direito, e depois isso faz mal para ela. Então, Deus nos manda, como no passado e agora no presente com Bahá'u'lláh, essa ideia de uma privação controlada para o nosso aprendizado. Durante 19 dias, não beba e não coma do nascer ao pôr do sol. Se prive desse seu chicletinho, porque algo melhor vai acontecer se você assim o fizer. Se nós focamos no momento da privação, como uma criança geralmente faz, ela não quer saber do benefício do alimento cheio de nutrientes que ela vai comer no jantar.
ela está focada no fato de que ela não vai poder chupar aqueles chicletes. Se nós focarmos na privação, qualquer pessoa que foque na privação, certamente não passará por um jejum que é pleno da potencialidade que esse período tem. Mas se nós focarmos naquilo que nós obtemos com o processo do jejum, então nós nos abrimos para a possibilidade de nos nutrirmos desse alimento, que não é material, e sim de natureza espiritual. Quais são esses resultados, então, esperados que Deus quer nos dar com essa privação controlada durante o período do jejum? Essa resposta certamente deve ser dada por cada um de nós em nossos próprios corações, porque nós deveríamos refletir a cada jejum o que eu espero alcançar, que transformação eu gostaria que fosse produzida em mim a partir dessa experiência do jejum. Mas a oração longa do jejum, nos livros de oração Bahá'í, em geral, ela é a primeira oração da parte de jejum. É uma oração mântrica, né? Baha'u'lláh revelou muitas orações, e algumas das orações de Baha'u'lláh são mântricas, porque ele repete certas passagens continuamente ao longo da oração e da epístola. Essa é uma desses textos mântricos de Baha'u'lláh. Ele passa, a estrutura dessa oração é uma declaração que você faz como crente a Deus, de uma verdade que você entende a respeito da presença do Criador, seguida de um pedido que você faz ao Criador, e depois uma repetição mântrica de algumas virtudes de Deus. E assim ela é, né, ao longo das páginas da oração. Cada pedido dessa oração pode muito bem ser considerado por nós como um resultado esperado do nosso jejum. Então aqui eu extraí todos os pedidos que nós fazemos ao longo dessa oração para uma reflexão nossa a respeito de o que nós deveríamos ou poderíamos esperar do resultado do nosso jejum. Passo eu a ler então as palavras sagradas de Baha'u'lláh nessa oração. O primeiro pedido que ele faz nessa oração é: não frustres as esperanças que depus nos manifestantes da tua graça. Depois ele pede: não permitas que eu me retire para longe da sombra da tua mercê e do pálio da tua generosidade. Depois ele diz: que me atraias pela fragrância das tuas vestes e me faças sorver do vinho puro das tuas palavras. Depois, que me faças levantar em serviço a tua causa, de tal modo que eu não recue, nem seja impedido pelas sugestões dos que desprezaram teus sinais e se voltaram para longe da tua face. Que me faças contemplar o sol da tua beleza e me concedas o vinho das tuas palavras. Que me ajudes por tua graça a fazer o que foi manifestado pela tua vontade e revelado pelo teu desígnio. Que me faças morrer para tudo o que eu possuo e viver para tudo o que a ti pertence. Que me ajudes a te mencionar em meio às tuas criaturas e elogiar-te entre teus povos. Que me afastes para longe de tudo que a tua vontade repele e me faças aproximar daquela condição onde irradia aquele que é o alvorecer dos teus sinais. Que me reveles o que jazia oculto nos relicários do teu conhecimento e escondido nos santuários da tua sabedoria. Que me incluas no número daqueles que atingiram, me incluas no número dos que atingiram aquilo que revelaste em teu livro e manifestaste por tua vontade. Que escrevas para mim com tua excelsa pena o que escreveste para os teus eleitos. Olha que bonito isso. Que anules os pecados dos que se seguraram as tuas leis e observaram o que lhes prescreveste em teu livro. Eu acho bonito esse em específico,
porque todos os pedidos são feitos para si próprio. Esse em específico é pedido para todas as pessoas ao redor. Pede a Deus para anular o pecado de todos os que seguraram as leis de Deus e observaram o que foi prescrito no livro. E por fim, decreta para cada um que a ti se volve e observa o jejum por ti prescrito, a recompensa destinada aos que só falam por tua permissão, e que renunciaram a tudo o que possuíam, por amor a ti e em teu caminho. Renunciaram a tudo o que possuíam por amor a ti e em teu caminho. E no jejum, primeira e pequena renúncia é a renúncia do alimento, que é o que mantém a gente vivo. Essa pequena renúncia é um símbolo das coisas maiores que a gente quer alcançar. E daí porque, diante dos resultados que um jejum pode trazer, que estão expressos nesses pedidos, é que eu penso que todos nós precisamos de fato escolher todos os anos fazer jejum. Porque, veja, se nós simplesmente nos privarmos de água e comida durante o dia e não pensarmos no resultado que esse símbolo pode produzir, qual o sentido real de nos privar disso? O jejum não está e não deveria estar na nossa cabeça, no nosso coração, como um momento em que a gente se priva de água e de comida. Ele deveria estar no sentido como Bahá'u'lláh descreve nessas palavras. Um momento em que nós podemos fazer alguns dos pedidos mais importantes da nossa vida ao nosso Criador. Um momento, 19 dias de intensa potencialidade de transformação na nossa vida. E por isso que eu, ao vir para cá, vim pensando nesse desejo de que mais um ano eu consiga, assim como gostaria que vocês também conseguissem escolher de verdade, jejuar, por amor a Deus, pensando na transformação que esse jejum pode nos causar. Muito obrigado.